Saudações a todas e todos. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que está ocorrendo aí nas redes sociais do Brasil, que é sobre essa polêmica da apropriação cultural. Então, antes de eu entrar no tema propriamente dito, eu vou comentar sobre um vídeo que estava correndo, deve estar correndo ainda, há umas 2, 3 semanas, que é de um japonês que veio ao Brasil e os amigos dele o levaram para comer num restaurante japonês rodízio. Aí chegando lá, ele foi pedindo lá temaki e os outros pratos e achou aquilo absurdo, porque tinha cream cheese e falou, nossa, isso aqui não tem nada a ver com a comida japonesa, não tem nada a ver com a cultura oriental, que absurdo. E as pessoas começaram a compartilhar e comentar, e falar, nossa, ele só come porcaria aqui, come uma comida que não tem nada a ver com a comida japonesa e etc. A questão é que o brasileiro, quando chega um estrangeiro, principalmente de um país de primeiro mundo, e fala algumas coisas pra gente que não é assim, etc., a primeira coisa que a gente tende a fazer é concordar com ele, ponto final. Mas a gente tem uma extrema dificuldade em escutar quando o nosso próprio povo reclama de algo ou questiona algo relacionado à nossa cultura, à nossa sociedade. E aí que eu entro no ponto da postagem de uma garota, que eu esqueci o nome, que estava no metrô com turbante e foi interpelada por algumas mulheres negras porque estava usando aquela peça do vestuário e tal. E ela falou que tinha câncer e gerou toda uma polêmica, um furdúncio. E as pessoas começaram a questionar duas coisas. Que isso era mimimi das mulheres negras, que questionaram a garota, e que a garota branca ela tem a liberdade para usar o que ela quer. Então são dois pontos aí. Tá? No Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande em escutar as mulheres, homossexuais, negros e outras minorias, ou classes minorizadas, para usar um termo melhor, quando elas se queixam e contestam algumas coisas que estão estabelecidas na nossa sociedade. E a gente, na maior parte das vezes, acho que é mimimi, assim que as pessoas falam, que é uma queixa que não tem validade alguma. As redes sociais têm uma questão que assim, elas têm uma dinâmica própria, que funciona da seguinte forma. Alguém lança uma tese, né? Então, por exemplo, alguém reclama de algo. Ah, Big Brother é horrível. Então começa a falar mal do Big Brother, que acha que Big Brother é alienado. Aí vai vir o outro e fala assim, não, que besteira. E você que não vê Big Brother, você vai ler um livro enquanto isso? Aí ataca aquele que atacou o Big Brother. Aí vai vir aquele que vai atacar aquele que atacou quem atacou o Big Brother. E aí você vai fazendo o ataque do ataque do ataque do ataque do ataque. E na verdade isso aí, como comumente acontece, gera esvaziamento do debate. Tá? Então, é muito comum a gente ver isso. Então muita gente está falando disso, e principalmente para falar que, no primeiro momento, a apropriação cultural é uma coisa que não existe, é uma bobagem. Eu gostaria que vocês pensassem no seguinte, primeira coisa. Será que realmente não existe apropriação cultural? Quando o império ele domina determinado povo e não se apropria de alguns elementos daquela cultura, o cristianismo não fez isso com os povos pagãos? É importante a gente pensar um pouco nisso, senão não existe isso de apropriação cultural. Vamos falar no caso da população negra e falar
principalmente do que seria a cultura negra no Brasil. Em 1958, se não me engano, o Gianfrancesco Guarnieri escreveu um livro chamado Eles Não Usam Black Tie. E a história principal não é o que me interessa, é uma história que corre em paralelo, que é do negro Juvencio, que ele faz sambas no morro e tal, e a comunidade o prestigia, mas no final do livro tem uma frase mais ou menos assim: e o negro Juvencio está chorando, escutando o seu samba tocando na rádio. Então o Gianfrancesco Guarnieri já mostrou aí o que foi uma apropriação cultural. A bossa nova, por exemplo, que pegou o jazz e pegou o samba, que é uma coisa do morro carioca, e deixou mais palatável para que a classe média pudesse escutar aquilo. É uma apropriação cultural isso. E quando o samba muitas vezes não foi apropriado dessa maneira, transformado em uma outra coisa, grande parte dos cantores de samba, Cartola, Nelson Cavaquinho, ficaram no ostracismo, enquanto os seus sucessos eram cantados por grandes nomes da música popular. Enquanto Cartola estava sendo flanelinha, ele ganhando um tostão pelos seus sambas. Isso não é apropriação cultural? No rock and roll mesmo, o manager do Elvis, ele dizia assim: quando eu achar um branco que cante e dance como um negro, eu vou ficar rico. Aí era show Elvis. Porque não bastava ele achar um grande cantor negro nos Estados Unidos em 1950. Então você não vai falar que tem uma certa apropriação nisso? Você pode não concordar, mas é para se pensar. Mesmo o funk carioca, como boa parte da classe média e classe alta não queria subir nos morros para assistir aos bailes, eles começaram a trazer os bailes pro asfalto. E muitas vezes também até começaram a mudar um pouco o estilo das músicas e tal, para também se tornar mais palatável para aquele público. O que acontece, na maior parte dos casos, é o seguinte: os dominados, eles tendem, nessa dinâmica do império, a assumir as características dos dominadores. Tá? E a maior parte das culturas do passado, mais cedo ou mais tarde, elas acabaram se tornando vítimas do exército de algum império que relegou essas culturas ao esquecimento, quando elas não foram assimiladas. Isso, de certa forma, gerou o que a gente chama de uma hierarquia cultural. E essa hierarquia cultural permanece existindo até hoje. Isso é inegável. Você tem o que se chama de uma cultura erudita, uma cultura acadêmica e uma cultura popular. Você já está fazendo essa distinção. E o grande problema disso, que mais complica ainda essa situação da hierarquização cultural, é quem está dentro dessa dinâmica, uma questão mercadológica. Que funciona mais ou menos assim. Pode até parecer meio paradoxal, mas quanto mais voz um determinado grupo social ele vai ganhando força, o mercado se aproveita disso para ganhar dinheiro. Então assim, quanto mais mulheres começarem a contestar o machismo, o patriarcado e as propagandas como elas são feitas,
mais você vai haver mudança. O mercado vai se adaptar a isso. Porque o capitalismo, ele luta pela sua sobrevivência. Ele é dinâmico. Quanto mais o movimento negro começar a contestar estruturas, etc., o mercado não vai deixar de existir e de ganhar dinheiro. Ele vai se adaptar. Se isso é bom ou é ruim, não tem como. A dinâmica vai funcionar dessa maneira. Tá? A grande pergunta que se fica assim. Se os militantes negros estão certos ou se eles estão errados. Eu acho que isso é uma questão de bastante complexa e eu quero só deixar aqui um breve comentário que é assim. É muito fácil para quem é descendente de europeu, de italiano, espanhol, sua família chegou aqui no do século XIX, século XX, ou você é descendente de japoneses, onde é possível achar uma documentação de quando a sua família desembarcou aqui no Brasil e etc. Enfim, um passado que não é tão distante, fica mais fácil você remontar a sua origem. Você tem acesso à nacionalidade, documentação dos seus antepassados. Mas vocês imaginam como se sente a maior parte dos afrodescendentes com relação ao seu passado? Eu falo assim, o turbante não é um elemento propriamente africano. E a feijoada não é feita pelos... não foi feita pelos escravos, sabe? Agora pense o seguinte, como é que um afrodescendente ele consegue remontar o seu passado? De onde veio sua família, o seu tataravô, o seu bisavô, sei lá. Como é que ele faz? Se o seu antepassado chegou até aqui com mercadoria, como? Muito complexo, não dá pra saber se ele é o quê? A família dele é de origem o quê? Igbo? Haussá? Não dá. Ele não sabe. É triste isso. Ele não tem como falar assim, eu sou descendente de determinada nação, de determinada tribo, de determinado reino da África. Ele não tem como saber isso. Porque o antepassado dele veio com mercadoria. Foi escravizado. Então, dos poucos elementos que sobreviveram ao imperialismo português aqui no Brasil, porque você pode achar que são vários, mas assim, são poucos, outros são diluídos e enfim, tem a religião, tem a vestimenta, tem a culinária, tá? Mas pouca coisa você consegue remontar concretamente, exatamente o lugar da onde veio o seu antepassado. É general, é um generalista, é geral aquilo. Então eu, enquanto descendente de japonês, eu posso falar de samurais, de ninja, de sushi, que tudo bem, consigo remontar fácil no passado. Mas e o afrodescendente, como é que ele faz isso? Então alguns elementos, como o cabelo, como a vestimenta, como a culinária, são um elo de ligação desses afrodescendentes com um passado que foi negado a eles, o seu acesso a esse passado
pela brutalidade do processo de escravização dos seus antepassados. Então, para fechar, duas coisas importantes. A menina branca, ela tem o direito de usar a roupa que ela quer? Tem. Sim. Os negros têm o direito de ficar incomodados com isso? Também tem. E é absurdo isso? Eu não vejo esse absurdo. Vocês podem discordar, mas enfim, é muito complicado a gente falar de algo que nós não sentimos na pele. Na verdade, para a maioria das pessoas é muito fácil falar isso. Eu já acho que é o contrário, é muito complicado. Pode estar parecendo contraditório que eu tenha falado que a menina pode usar e que os outros podem se zangar, mas é que dentro da nossa sociedade, dentro de um sistema democrático, sim, pode acontecer as duas coisas. O que seria mais interessante é a gente refletir sobre isso e tentar, de certa forma, ter uma empatia por esses movimentos que estão tentando resgatar seu passado, construindo uma identidade do presente, que não é algo fácil, não é nada simples. A construção da identidade de um povo que sofreu por mais de 300 anos num sistema escravagista e que hoje sofre ainda com os resultados da mentalidade que nós temos. Bom, é só isso, pessoal. Espero que não tenha ficado muito confuso. Ficou longo pra caramba esse negócio, né? Mas enfim. Até mais. Tchau, tchau.